Vamos lá, então, muito boa tarde. Que complexo, né, trazer um assunto tão sério depois dessa mesa tão incrível, né, que é muito séria, muito lúdica, mas, mais uma vez, a gente precisa compartilhar essa situação da prova nacional docente. E a gente dividiu ela em 3 momentos, essa fala, muito brevemente, assim, para trazer efetivamente o que a gente já fez, enquanto as 4 associações que eu mencionei no primeiro dia, muito brevemente, que é a Associação Nacional de Pesquisadores em Dança, o Fórum Nacional de Dança, a OPAE e a Abrace, e que no primeiro momento a gente tinha ainda também a parceria da FAEB. Tá? E quando a gente foi mantendo essas relações com o INEP, com o Conselho Nacional de Educação e com o MEC, teve um certo afastamento, porque a gente efetivamente optou que a gente não poderia ficar só nas conversas e teríamos que entrar na justiça mesmo. Então, desde de fevereiro, a gente começou, quando surgiu lá a primeira indicação dessa prova nacional docente, a gente começou a dialogar com eles para tentar mudar já aquele despacho, porque até então não existia o edital, era só uma intenção da prova acontecer. E lá a gente já percebeu que teatro e a dança estavam de fora. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi criar aquela carta aberta, inúmeras entidades de teatro e de dança assinaram, enviamos para eles, mas não obtemos resposta alguma. Foi quando a gente efetivamente conseguiu uma reunião a partir da FAEB, né? O presidente da FAEB conseguiu e chamou que nós estivéssemos juntos, essas outras 4 associações, para conversar com o INEP. Depois de 1h30 de conversa com eles, nós 3 aqui, representantes da dança, ficamos mesmo super revoltados, batemos na mesa e falamos que não tinha condições de seguir, porque a intenção deles, ok, a gente entende vocês, a gente sabe que é uma pauta importante, agora que nós estamos entendendo que teatro e dança ficaram de fora e o que isso efetivamente representa, porque nós dizemos para eles que isso era uma sinalização muito evidente do governo federal para estados e municípios que teatro e dança não eram importantes na escola, porque eles abriram um edital de contratação de professores para a área das artes, só de música e artes visuais. E aí eles falaram assim, não tínhamos pensado por aí. Então, naquele momento, nós colocamos a nossa força-tarefa das associações para ajudar a elaborar as questões, as provas, né? Porque eles diziam que não haveria, isso era lá em março, tá, gente? Que não haveria mais tempo hábil para a elaboração disso. E aí, pasmem, a resposta deles, Marcinha, foi: se vocês, das associações que são nossas parceiras e que estão na universidade, esses professores, vocês vão ser favorecidos ou estão favorecendo os vossos alunos. Ou seja, diretamente eles quiseram dizer que nós somos antiéticos, que nós faríamos as questões e repassaríamos para os nossos estudantes. E ainda disseram que não seria possível que a gente tivesse, porque todos os professores das associações estão ligados nas universidades. Ou seja, desconsiderando todas as pessoas também já aposentadas, professores doutores de teatro e de dança que não estão na universidade, que a gente sabe que não tem espaço para todo mundo. Ou seja, era uma desculpa muito, muito frágil. E aí nós falamos, olha, a gente não vai aceitar. Foi quando teve essa ruptura um pouco com a FAEB. Nós falamos, nós vamos entrar na justiça, porque nós não podemos aceitar que isso aconteça. E aí o presidente do INEP, naquele momento, falou, gente, sinceramente, a questão é, nós optamos em seguir, fazer essa prova nacional docente a partir do ENAD. Só que o ENAD é uma forma de avaliar os cursos de graduação e não uma prova de selecionar docentes para atuar na educação básica. Então, nós mostramos para eles tentarem entender que isso não seria possível, porque o Camilo Santana, que é o nosso ministro, estava divulgando como um concurso. E aí eles tentaram deslegitimar a nossa ideia, a nossa pauta, o tempo todo, dizendo que isso não é um concurso, que isso é uma etapa, que depois estados e municípios podem complementar as suas provas. Mas a gente sabe muito bem, e agora acabou de sair de novo do ministro Camilo Santana, está lá escrito, concurso para professores de educação básica, está lá escrito isso nas redes dele. A gente sabe muito bem que estados e municípios não vão investir dinheiro para criar um concurso complementar, sendo que eu tenho lá um banco de dados pronto do governo federal. Então, para que eu vou gastar mais dinheiro se eu já tenho uma lista pronta? Então, primeiro,
Talvez os municípios que têm a Universidade de Teatro e Dança, cria-se algum diálogo ali para que esses municípios efetivamente façam, como o que aconteceu em Pelotas. Nós conseguimos, na nossa universidade, dialogar com o município de Pelotas, é um governo de esquerda também, e eles vão fazer esse concurso para teatro e para dança junto com o PND. Mas e as outras todas as cidades que não têm esses cursos? Aí os gestores lá que não são das artes não entendem, eles simplesmente lê o que está lá no documento, e o documento diz que não precisa ter, então eles não vão fazer. Então, foi aonde nós entramos com a primeira notificação extrajudicial no Ministério da Educação. E o Ministério da Educação, nós somos muito inocentes, agora também não preciso assumir essa meia-culpa, né? Nós sempre na expectativa que eles fossem efetivamente mudar, porque para nós era muito simples. Muda o edital, que não tinha sido lançado ainda, e coloca teatro e dança. E aí, a partir dessa ação extrajudicial, o MEC nos enrolou por uns bons 20 dias, em função dos feriados. E quando veio a resposta, isso pedindo mais tempo para poder ver o que poderiam fazer. Quando veio a resposta, a gente já tinha conversado com eles, a resposta veio reafirmando tudo que o INEP já tinha falado, porque o INEP é quem, né, é o responsável pelas avaliações e que ficou responsável pelo concurso. Dizendo que agora, isso foi aqui em junho já, né? Que efetivamente não haveria mais tempo hábil e que eles não têm pessoal para fazer essas provas. E aí nós ficamos mais revoltados ainda, se não tem contrato, é muito simples, né? Se contrata tanta gente para tantas coisas, e aí a resposta foi essa. Quando veio essa resposta do MEC, assim, a gente ficou, mais uma vez, né, revoltados, tristes, porque a gente está falando de um governo de esquerda, que todos apoiamos para lá estar e fazer isso com a gente hoje. Aí veio a nossa última tentativa, que é o quê? Então, a ação extrajudicial não deu, então nós vamos entrar com uma ação mesmo, né? Então, foi a única forma. Só que, para entrar com essa ação, isso demanda dinheiro. E a gente, enquanto associações, vocês sabem que mal consegue fazer os eventos das 4 associações. Então, foi quando a gente fez aquele chamamento para aquela primeira live, isso lá, que muita gente participou, estou vendo alguns rostinhos aqui, e a gente conseguiu arrecadar, que é R$20 mil essa ação, tá? Que é entrar com a ação e depois acompanhar o processo. E aí nós conseguimos os primeiros R$10 mil, a gente acordou com um advogado, né, que está acompanhando isso, que é... Onde que ele é? Eu sei que ele está morando em Porto Alegre, mas ele é do Nordeste, se eu não me engano. E ele é da música, tá? Porque as associações de teatro, de música e artes visuais também a gente tentou chamar para briga, mas não quiseram acompanhar muito, porque ele já está garantido, né? Mas é isso. Então, aí nós entramos efetivamente com essa ação. Na carta do MEC, eu queria trazer assim que eles foram muito espertos, onde foi, eu acho, a nossa inocência, porque a gente abriu nosso coração, a gente chorava, a gente explicava. Foram muitas conversas mesmo. E tudo que a gente falava, eles pegaram para colocar nessa carta-resposta. Aí, nessa carta-resposta, eles não se negaram em momento algum incluir teatro e dança, porém eles dizem que não dá para incluir nesse ano, então eles dão a perspectiva de incluir no ano que vem ou daqui a 2 anos. Na do MEC dizia em 2 anos, né? Do INEP dizia ano que vem. A gente sabe que ano que vem é ano eleitoral, isso não vai acontecer, não pode acontecer. E daqui a 2 anos a gente não sabe qual governo que vai estar, então é muito fácil de jogar para o universo assim, né? E se eximir das suas responsabilidades. Mas eles não negam, então a gente ficou um pouco receoso com isso também. E outra questão que eles tentaram reforçar muito a partir das nossas conversas, é que isso não é um concurso público. Porém, eles defendem o tempo todo e vendem a ideia de que é o primeiro concurso do país, né? Bom, entramos com essa ação, agora com essa ação mesmo, e a gente teve o primeiro... Como é que chama aquilo que a gente teve? Deixa eu ver aqui, eu até escrevi em algum lugar. Bom, a gente recebeu aqui, né, Tinha 2 caminhos. Um caminho era tentar o Ministério Público, tentar finalizar lá, como é que chama aquilo? Com mandado de segurança. Porém, o nosso advogado, que está tomando isso, ele disse que é muito perigoso, que se o mandado de segurança viesse negativa na primeira, não tinha como seguir mais, já tinha fechado. Então, o caminho que a gente escolheu, né, enquanto associações, foi entrar com essa ação civil pública. E a Justiça Federal, quando a gente fez essa reunião com eles, eles receberam, eles aceitaram e acharam que a nossa pauta era, assim, digna e significativa. Então, ele recebeu e já encaminhou isso para o Ministério da Educação e para o INEP, né?
Então, ele concedeu, isso aconteceu semana passada, tá? Então, a gente recebeu essa resposta e ó, eu vou dar para a Marcinha ler o despacho da Justiça Federal e depois eu explico o que isso quer dizer, caso a gente não entenda. Eu, no primeiro momento, não entendi. Não, então, nessa tentativa que foi agora, né, a gente estava vindo viajar para cá, o despacho oficial que ele enviou foi esse aqui, olha bem. Acolho a emenda inicial formulada no evento 28, que é o nosso. Exclua-se Camilo Sobreira de Santana do polo passivo. Ele achou melhor tirar o ministro da nossa ação judicial para ele não implicar o processo. Então, ele está implicando o MEC. Postergo a análise do pedido na tutela provisória de urgência para após a manifestação das partes réis, a fim de estabelecer um contraditório mínimo. Sendo assim, intimem-se as partes réis em regime de urgência para que se manifestem sobre o pedido antecipatório do prazo de 5 dias, quando? Sexta-feira. Sexta-feira. Desde logo, restam as partes cientes de que, na eventualidade da concessão de tutela, necessitarão ser reabertos prazos de inscrição, pedidos de gratuidade e etc. Vindo aos autos as manifestações, retomem imediatamente conclusos. Ou seja, até sexta-feira nós vamos estar aqui. Podemos dar essa notícia até sexta-feira. Como é que vai ficar isso? Então, a gente quis pausar vocês aqui para vocês verem que a gente não descansou nem um minuto desde janeiro, quando saiu o primeiro anúncio. Escutamos coisas terríveis que nos deixaram coléricos, um acalmando o outro, né, em todas as reuniões, né. Uma decepção absurda que fomos tendo e segurando a ponta um do outro para poder manter isso. E aí ainda estamos no processo. Esperançosos de sexta-feira, mas sem nenhum dinheiro, gente. Se a gente tem agora R$1.000, é muito. Então, a gente ainda precisa de 9.000. Significa que nós precisamos conscientizar de que os jovens licenciandos e os licenciados, um contingente já formado, que ainda não tem nem emprego de professor, precisa contribuir nessa causa, porque é esse campo que está ameaçado. Então, assim, R$5, R$10, 50, o que for possível para fazer essa ação continuar. Eu acho que a gente não pode parar na metade. A nossa associação anda, não tem caixa para isso, nem a Abrace, nem ninguém que está apoiando. Então, é necessário que a gente, pessoa civil, contribua. A gente, o tempo todo. Passo a palavra aqui. Então, a partir disso que ela falou ali, eu vou meio que traduzir e dar os 3 caminhos possíveis, né, que o nosso advogado falou. Então, a Justiça Federal recebeu o nosso processo, né, pela garantia de dança e teatro no PND, concedendo esses 5 dias que a Marcinha falou para o MEC e para o INEP. Como afirmou o magistrado, está na mão de Camilo Santana, ou seja, nosso ministro da Educação, corrigir a grave ilegalidade de modo de evitar a concessão de tutela, que é o que ele explicou ali antes, que significa ser reabertos os prazos de inscrição, pedidos de gratuidade e colocar efetivamente a dança de teatro. Frente a isso, eles têm 3 caminhos que essa resposta vai vir amanhã ou segunda-feira, né? Então, primeiro, o ministro pode cancelar o edital e reabrir com inclusão de dança e teatro, esse é um caminho. O outro caminho, ele pode divulgar a retificação do edital, simplesmente vamos corrigir e colocar teatro e dança. E o terceiro, ele não fazer nada e esperar que daí vai para a tutela e as coisas sigam. E essa que é a nossa questão, que é o que a gente acha que eles vão fazer, porque foi o que eles fizeram até então, esse terceiro caminho, né? Só que agora que é onde a gente se pega nesse segundo momento, porque a gente não tem dinheiro para seguir nesse processo. E aí a gente fez assim, a Nora, o pessoal lá no Pelotas e nós, a gente fez uma conta super rápida, super breve. Se todos os professores dos cursos de graduação de teatro e dança no país doarem R$50, a gente já mataria a primeira parte. E se cada egresso doasse R$5, a gente teria o valor todinho. Só que a gente não conseguiu chegar nisso, nós chegamos na primeira parte, nos R$10.000,
e agora temos 11, entrou mais 1.000, né? Então, a gente precisa de 9.000. Então, agora é um apelo mesmo para que a gente faça nosso movimento individual, político, de conversar com os nossos estudantes, com os nossos egressos, de nós, quem não colaborou ainda, de tentar contribuir com o valor que for, para que a gente possa seguir, caso a resposta seja essa terceira, que é o que foi sendo sinalizado o tempo todo, né? Então, é um momento super delicado. A gente vai colocar no site aquele QR Code lá da vaquinha, né? Já circulou em alguns momentos, mas é Podemos mandar nos comitês. Gente, pode mandar nos comitês também, né? QR Code. E fala também, fala. Vamos falar. Eu vou mandar um QR Code para os comitês. Pode a quantia que quiser. Por isso que a gente fala de R$5 ao quanto puder, mas é por essa causa. Assim, nós que estamos de frente a essa indiferença absurda, cruel as palavras deles, e uma indiferença enorme, nós achamos que vai dar ruim sexta-feira, sabe? Apesar de todos os nossos esforços. Então, prover isso imediatamente na sexta-feira, por isso que o advogado está preparado, é a atitude atual. É uma guerrilha. Então, na sexta-feira, a gente tem que ter um capital para colocar isso. Os cartórios são caríssimos, gente. Isso não é honorário, tá, gente? Isso é cartório, isso é documento federal. Então, isso é importante pagar na hora, tá? Sexta-feira amanhã e pode... Oi? Tá, porque multiplica com mais agilidade a informação. Verdade. Bom, gente, então, a gente precisa encerrar, né? Porque a gente precisa seguir. Então, assim, a gente quer agradecer a presença de todo mundo, mas a gente quer agradecer também, acho que nessa vibração, né? Nessa mobilização que a gente está aqui promovendo, que a gente está se unindo, de podermos reivindicar, né, o direito, né, de ter a dança e o teatro na Prova Nacional Docente, porque é uma questão de ocupação e a gente perdeu espaço. Eu acho que na mesma direção no mesmo grau de importância e direção de entendimento, a gente coloca, né, a gente chama o brincar e o vadiar, né, e toda a fala do Vitinho, e que vai ao encontro também desse movimento de militância e dessa mobilização, né. Então, eu acho que a gente quer agradecer a todas as pessoas aqui que ficaram para poder estarem conosco nesse movimento, em contornos, e as outras que também estão lá fora e que também estão conosco, mas aproveitar e agradecer demais a essa mesa maravilhosa, né? Porque sem esse brincar e esse vadiar, como vão ficar as nossas crianças? Como vão ficar os nossos jovens? Né? Como eles serão adultos para amanhã levar, né, toda essa perspectiva de mundos, né, coabitáveis, desses coabitários. Então, muito obrigada, Lola, por essa linda mediação. Obrigada demais, doutor Vitor Oliver. Muito obrigada, doutor Gil Amâncio, né, porque essa mesa foi uma mesa que foi ao encontro dessa falta que a gente está sentindo de um investimento, né, mais efetivo, mais comprometido e compromissado com a formação das nossas crianças, dos nossos jovens e dos nossos futuros adultos. Muito obrigada, obrigada e obrigada.